Boa tarde, então, pessoal. Vamos lá? E aí, o que vocês lembram da aula passada? Oi? Estava construindo um processador. O que ele era capaz de fazer? Somar, carregar instruções, carregar dados e saldo, mais algumas outras instruções aritméticas, né? Mas principalmente branch. Já viu? Não. Já ele não era capaz, né? Branch ele era capaz. E o que vocês acharam de mais importante da aula passada? Lógico. Você ligar esse circuito. Vocês já tinham visto os componentes que a gente viu na aula passada, vocês já tinham visto antes? Já tinham pensado em ligá-los? Hein? E aí? Chegava nesse processador? Você esperava que o processador fosse tão simples ou tão complicado quanto aquele diagrama da aula passada? Oi? Dá para lá complicado? Vai ficar um pouquinho, mas nem tanto. Ok? Oi? Vai chegar lá ainda, né? Exatamente. Pedro, o que você acha? O que você achou da aula passada? Não sabe? Você não sabe o quê? Você não sabe o que você achou? Você não sabe o que foi dado na aula passada? Oi? Não lembra? Lembra que você botou as instruções lá, processador, mas você também não explicaram as instruções, não? Sim? Quantas instruções você botou? Né? A gente colocou aquele quadro, várias instruções de quadro. Fez, apagou. Lembra disso? Não? Então vamos esperar isso aí. Quando a gente começou na aula passada, só lembrando, a primeira premissa nossa é que a gente não queria desempenho. Lembra disso? A gente está preocupado em fazer funcionar. A gente vai fazer o processador que funciona. Ele funciona. Depois, na segunda metade desse capítulo, a gente vai comentar. Essa é a nossa primeira premissa. A gente vai fazer um estudo mais simples nesse primeiro momento. Tá bom? E aí a gente começa a elaborar um pouquinho mais sobre o nosso problema. Essa é a nossa visão do momento. E é exatamente isso que a gente vai pegar aqui hoje. Eu coloquei uma visão geral na aula passada, a gente mostrou o circuito como todo, agora a gente vai olhar pedacinhos deles e mostrando como eles funcionam. Mas teve uma outra coisa importante que a gente falou na aula passada também, que é a sequência que eu preciso fazer, de coisas que eu preciso fazer para executar uma instrução. Lembra disso? Lembra o que eu preciso fazer para executar uma instrução? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para executar uma instrução, no dia. Você está ali, você precisa ligar. Ok, beleza, não tem problema. E aí, a primeira coisa que você vai fazer é executar uma instrução. Carregar a instrução de memória. E quando eu começo, só com o PC, eu sei onde está a instrução, mas eu não tenho instrução nenhuma. Então, a gente não pode nem falar formalmente qual o primeiro passo para executar uma instrução de edge, porque eu não sei nem que é um edge. Certo? A primeira coisa é, eu sei que a instrução está na posição 1000 de memória. Então, vai lá e lê a posição de 1000 de memória. Ok? Essa é a primeira coisa que a gente faz. Depois, o que a gente faz depois? Decodifica a instrução, descobre o que ela tem que fazer. O que a gente faz depois, Daniel? E os indicadores dela, né? Vai tentar ler os indicadores da instrução. No fundo, a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Já que eu preciso explicar enquanto eu leio os indicadores. Tudo bem. Está fazendo um passo, tem que ser um de um lado do outro, certo? Okay? Próximo passo, tá? Executa a instrução. Olha o comportamento que eu preciso dela, executa. O que significa executar uma instrução, Alexandre? Mais componente, tá? Você pega a ULA ou a LU e você faz o quê? Manda ela fazer uma operação aritmética. Ok? A gente pega e manda fazer uma operação aritmética. Manda ela fazer uma soma, uma subtração. Ok? Eduardo, e depois? O que eu faço depois que a LU fez a soma? Eu guardo a resposta. Se a minha instrução era para fazer uma soma e guardar a resposta, eu guardo essa resposta lá. Ok? Então, com isso, a gente executa uma instrução. A gente pode variar a instrução e, de repente, eu tenho que ir à memória, ler uma instrução, um dado da memória, ou gravar um dado na memória. De repente, eu não tenho que gravar no banco de registrador, de repente, eu tenho que fazer um salto. Mas a gente segue mais ou menos essa mesma sequência de passos. Os primeiros passos são os mesmos para todas as instruções. Até porque a gente não precisa saber que instrução é essa. Tudo bem, senhores? Então,
Então hoje a gente vai agora começar a montar o DataPath de novo, certo? A gente já tinha visto ele completo, agora a gente vai montá-lo de novo e vai completar alguns pequenos pedacinhos que estão faltando para ele realmente ser capaz de executar aquelas 9 instruções que a gente viu no início da aula passada, certo? A gente tinha 9 instruções lá, a gente marcou, olhou 3 aqui, mas existem outras que a gente não era capaz de executar lá e agora a gente vai ser capaz de executar, certo? Então, a primeira coisa que a gente chama é DataPath, primeiro conceito, certo? Para quem está pegando o livro em português, eles traduzem isso como caminho de dados. Isso aí é o conjunto de componentes necessários para você poder executar uma função sem o seu controle, certo? Ok? Então a gente vai pegar aqui nossos bancos de registradores, ALU, MUCs, memórias, tudo isso monta um DataPath, ok? Cada processador tem o seu, cada processador vai ter o seu DataPath, cada processador tem as instruções e executa instruções diferentes, mas muitos deles têm componentes similares no seu DataPath. Okay? Então, se a gente virar e falar para você, eu quero um processador que seja capaz de executar 5 somas simultaneamente, o que você precisa fazer? Bom, onde é que você faz uma soma? Na LU. Então, você tem que multiplicar pelo menos esse cara por 5. No mínimo, ok? Você vai ter que ter 5 LUs. Você vai fazer 5 somas simultaneamente, mas 5 LUs vão precisar de quantos registradores de entrada? 10. Então, eu vou ter que mexer no banco de registradores aqui, certo? Para colocar 10 saídas. E quantas entradas eu vou ter que colocar no banco de registradores? 5. Notaram que, assim, se eu mexer no componente, eu afeto os outros. Ok? Então, a gente teria que ter 5 saídas e 5 entradas. Não é o que a gente quer, tá? Então, não é o nosso processador. Lembrando, a gente está fazendo um processador bem simples, então eu vou apagar esse pedaço aqui só para não confundir daqui a pouco quando a gente voltar nesse slide. E nós vamos construir agora o DataPath do MIPS de forma incremental, certo? Então a gente vai tentar agora rodar os passos que eu preciso para a instrução e que componentes são necessários para esse passo. Okay? Tudo bem? Então vamos lá, senhores. Primeira coisa que a gente quer fazer é buscar uma instrução de memória. Buscar a instrução de memória, a gente tem que fazer isso para todas as instruções que nós estivermos executando. Okay? Toda instrução que a gente for executar, nós vamos ter que buscar na memória. Primeiro passo nosso. Então a gente começa só com um registrador de 32 bits, que é o PC, que, por exemplo, vai ter o valor 1000. Ok? Isso é o início de cada ciclo de instrução nossa. Eu agora tenho PC igual a 1000. Eu quero executar uma rotina que está na posição 1000. Tudo bem? A gente começa com isso. E a partir desse momento, a gente tem que fazer a meta. A gente tem que fazer todos os próximos passos, okay? De acordo com esse valor inicial. Para isso, a gente tem que pegar exatamente esse valor 1000 aqui e levá-lo para a memória, como endereço de entrada. Além disso, nós temos que pegar esse 1000 e trazer para o somador. Então, a ideia geral é que, independente da instrução que você estiver executando, não importa a instrução que você vai executar, você vai pegar o PC e vai mandá-lo para a memória. Certo? Então, se você não sabe todos os passos de executar a instrução, começa executando pelo primeiro. O primeiro passo é igual para todo mundo. Certo? Então, a gente vai lá e pega esse valor 1000 aqui. Ele chega até aqui nesse fio e ele chega no read address. E aí sim, o que sai daqui? A gente vai ter uma resposta, que é o 1004, porque a gente vai fazer uma soma, né? Esse cara aqui vai fazer uma soma, certo? É um somador. E vai sair uma instrução aqui embaixo. O que sai aqui embaixo? Saem 32 bits ali embaixo. E esses 32 bits que saem ali embaixo, eu ainda não sei quais são os 32 bits, mas daqui a pouco eu vou descobrir quais são os 32 bits, o que eles querem fazer, que comando eles vão mandar eu trabalhar, quais são os campos deles. Então, nesse primeiro momento, eu simplesmente vou na memória e pego uma instrução. Ok? É como se eu abrisse minha pasta e pegasse a lista de presença aqui. Certo? Eu ainda não sei se ela está preenchida ou não, tem várias aqui, mas eu pegaria a primeira lista de presença e passaria para vocês. Certo? Essa é a ideia geral da gente pegar registradores de 32 bits. Se a gente avançar um pouquinho mais, certo? A gente vai ver que a gente precisa de alguns componentes interessantes para instruções distintas. A primeira delas, vamos trabalhar com as instruções do tipo R. Alguém me dá um exemplo da instrução do tipo R? André, agora, né? Não, Samuel. André, tá bom. Não, você hesitou. Vamos lá.
E aí, André? Uma instrução do tipo R. Alguém me dá um exemplo de instrução do tipo R, formato R? ADD, exatamente. Uma instrução de soma, uma instrução de subtração. Desde que ela não tenha imediato, ela tenha 3 registradores. A gente está usando, então, essas instruções, elas precisam de 2 registradores de entrada e um registrador de saída que precisa ser gravado, certo? Na hora que a gente lê os 2 registradores de entrada, certo? A gente pega e bota o número dos 2 registradores de entrada e coloca aqui o valor deles. Só tentando relembrar um pouco, na aula passada a gente usou como exemplo registrador 2, registrador 3, se eu não me engano, certo? E aí a gente pode colocar, certo, um valor aqui, por exemplo, 10 e um valor 20, certo? Então o registrador 2 tem o valor 10 e o registrador 3 tem o valor 20. Com isso, nós fazemos uma leitura e essa leitura nos dá o valor do registrador ali na frente. Uma coisa importante, só para a gente mencionar aqui, é que isso aqui gasta tempo, certo? Então nós temos tempo aqui dentro desse registrador. Fazer uma leitura de um registrador gasta tempo, ok? Fazer uma leitura de instrução de memória gasta tempo. Tudo vai gastar tempo. Nós não estamos preocupados com esse tempo aqui agora, mas tem que ter consciência de que tudo gasta tempo. E mais, nosso tempo gasto vai ser o tempo da instrução mais lenta nossa. A gente ainda não sabe qual é, mas a gente vai tentar olhar aqui e descobrir qual é a instrução mais lenta nossa aqui, certo? Além disso, nós temos o read-write, vocês já tinham visto isso na aula passada. É um campo que eu vou, um sinal de controle, que se eu colocar com o valor 1, eu gravo no banco de registradores. Então esse cara aqui vai ser gravado no banco de registradores se eu colocar o sinal 1, certo? E do lado direito nós temos a nossa LU, com 2 entradas, uma saída e uma operação e um sinal de 0 aqui. A operação, por enquanto, para a gente vai falar que essa operação representa, por exemplo, se eu quiser fazer uma soma, eu vou colocar um sinal de mais aqui. Se eu quiser fazer uma subtração, eu vou colocar um sinal de menos, tá? Então a gente vai trabalhar com essa operação na forma de sinais nossos, certo? O que você quer fazer com a LU? São 4 bits aqui, então a LU recebe muitos comandos diferentes. A gente vai tentar sempre que possível representar esses comandos com sinais, para ficar mais fácil. Porque se eu colocar para você aqui, por exemplo, 0001, você sabe o que significa? E eu não estou tão interessado nesse momento que vocês decorem essas operações, ok? Então, para mim, vocês simplesmente podem colocar só o valor de mais aqui e eu estou satisfeito de que isso vai virar uma soma, ok? Existe uma forma de codificação das instruções. No fundo, se você olhar direitinho, as instruções já vêm com campos codificados corretamente para poder passar o LU operation, mas eu não estou tão preocupado com eles aqui agora, tá bom? Se a gente quiser trabalhar com a instrução de load store, o que a instrução de load store tem que fazer? O que a instrução de load faz? Leonardo? Carrega o quê? Oi? Uma informação, um valor? De onde ele carrega? Da memória. Coloca onde? Ok. Então a instrução de load carrega um valor da memória e coloca num registrador. O que as duas têm em comum? Mexem na memória. Mas o que elas fazem? Também comum. Oi? Mexe no registrador, mas uma lei é outra escreve. Quantos registradores elas usam? Oi? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 2 registradores. Por que elas usam 2 registradores? Oi? Ah, legal, Rafael. Então a gente precisa de um registrador para ajudar a montar o endereço e o outro para poder ler ou gravar da memória. Certo? Vamos trabalhar com esse registrador que a gente usa para montar o endereço. O que a gente faz com ele? Oi? Soma ele com o imediato, certo? Qual o tamanho do meu imediato? Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Então, load store tem 2 registradores. Um vai ser lido
e o outro vai para o endereço. Só que esse endereço tem que ser somado com o imediato. Qual o tamanho do imediato? 16 bits. O tamanho daquele do registrador, qual o tamanho do registrador? Resposta padrão, gente, vamos lá. Esse é fácil, 32, ok? Tudo bem? Então o endereço tem 32 bits. Nós temos imediato 16 bits. Como é que eu somo o número de 32 com o número de 16 bits? Como é que a gente faz isso? Coloca 0. Tem esse sinal, colocar 0, que é a diferença. A gente vai estender o sinal desse cara, certo? Então eu vou pegar aqui o nosso registrador o nosso valor de 16 bits. A gente vai pegar mais 16 bits, certo? E estender o sinal significa pegar esse último valor aqui e colocá-lo como todos os bits daqui. Certo? Estender o sinal significa pegar o último bit daqui e estendê-lo até o final. Isso quer dizer, se o número é negativo, ele continua com um monte de 1 lá no final. Se o número é positivo, ele ganha um monte de 0 à esquerda. Okay? A ideia é que ele vai ser um número de 32 bits com o mesmo significado anterior. Certo? E aí sim, a gente soma esse cara com o número de 32 bits. E nós teremos o endereço final. Ok? Então, com isso, a gente vai ter o endereço final do nosso sistema, o endereço que a gente quer acessar a memória. Tá? Para fazer isso, a gente vai precisar de dois componentes. O primeiro deles, que a gente já falou, é um cara que vai estender o sinal. Certo? A gente precisa de um componente que estende o sinal. E o mais legal é que esse cara é só essa bolinha aí que vai não sair. Mas se você pensar do ponto de vista da lógica, era só pegar o último bit, né, esse quinto bit daquele cara, e copiá-lo para 16 bits depois. Então, fazer a extensão do sinal aqui, lógico, não é uma coisa muito complicada. Outra coisa que a gente tem que pegar é o acesso à memória. A gente vai ter que pegar agora um componente que acessa a memória, que é a nossa memória de dados. Nossa memória de dados, ela tem dois sinais de controles, main read e main write. Se eu não estiver fazendo escrita na memória, nem leitura da memória, eu tenho que colocar os dois sinais de controle como 0. Se eu estiver fazendo escrita, ativo 1 como o sinal main write como 1. Se eu estiver fazendo leitura, ativo o sinal main read como 1. Certo? E aí depois nós temos o campo de endereço e o dado a ser gravado. Isso quer dizer, se eu quiser gravar alguma informação, eu tenho que pegar o nosso campo de endereço, fornecer o endereço e fornecer o dado que eu quero gravar. Se eu quiser só fazer uma leitura, eu forneço o endereço e o dado vai aparecer aqui nesse lado direito. Certo? Então, a gente tem a nossa memória de dados, onde nós podemos fazer leitura ou escrita nela. Lembra que a gente vai ter, então, duas memórias no processador? Diga, Nelson. Bom, então agora vamos pensar o seguinte. Nós temos duas memórias, uma de instruções e uma de dados. Por que nós temos essas duas nesse momento? Simplesmente porque fica mais fácil a gente distribuir logicamente dentro do processador. Daqui a pouco a gente vai unificá-las. Mas por enquanto, nós temos as duas memórias. Tá? E aí, agora a gente precisa ver. Se eu tenho uma instrução de load store, eu vou ler os operandos dos registradores. Certo? A gente vai calcular o endereço usando os 16 bits de offset. E se for um load, a gente vai fazer uma leitura da memória. Se for um store, a gente vai fazer uma escrita na memória. Então a gente faz a nossa operação dependendo de ser load ou store. Novamente, a gente vai usar essa memória, a gente vai usar a LU que nós já temos no processador, a gente vai usar o banco de registradores que já está pronto, a gente vai usar a memória de instruções para ler a instrução e vai usar o PC. Então a gente vai usar todos os componentes que nós temos até agora. Ok? O próximo passo nosso é a instrução de branch. A instrução de branch, ela já precisa fazer um pouquinho mais de operação. No fundo, ela vai ter que fazer a leitura dos registradores, como todo mundo antes. Ela vai ter que comparar os operandos. E no nosso caso aqui, nós temos a instrução de branch equal. O que significa o seguinte: a
A gente quer comparar os dois operandos por igualdade. Eu quero saber se os dois são iguais. E para saber se os dois são iguais, a gente vai lá e faz uma subtração dos dois. Se eu subtrair dois números e o resultado é zero, significa que os dois números são iguais. Ok? Certo? Então a gente vai aqui, faz a subtração deles e checa pela saída zero. Alexandre, como é que funciona essa saída zero mesmo? A saída zero tem o valor 1 quando o resultado é zero. Ok? Para facilitar o entendimento, a saída zero está ativa quando o resultado é zero. Certo? Ativa significa que ela tem o valor 1. Ok? Não confundam isso aqui. E aí nós precisamos também calcular o endereço de destino. Para calcular o endereço de destino, nós temos que fazer uma extensão de sinal. Além disso, nós temos que fazer uma outra coisa importante. A gente não tinha falado sobre isso agora, a gente vai aparecer agora em verde, que é fazer um deslocamento de duas casas para a esquerda e somar ao PC mais 4. Opa. Somar ao PC mais 4. Deixa eu pegar esse pedaço em verde aqui para tentar falar um pouco para vocês. As instruções de salto. Qual o tamanho do imediato do MIPS mesmo? Vocês lembram? 16 bits, na verdade? Então eu tenho aqui um pedaço de memória. E eu tenho aqui, olha, uma instrução de salto. Certo? A instrução de salto pode saltar para frente ou para trás. Ela pode saltar para endereços menores ou endereços maiores. Eu vou colocar o 0 aqui em cima, tá? E o FF aqui embaixo. Então o fim da memória está lá embaixo, o 0 está lá em cima. Tá? E essa instrução pode saltar para frente ou para trás. Certo? Quantos bits ela tem? 16 bits de imediato, na verdade? Então ele vai somar alguma coisa, vai fazer alguma conta desse imediato para mover para frente ou para trás. Quanto dá 2 elevado a 16 mesmo? 2 elevado a 16, pessoal. Oi? 64K. Tudo bem? Ok? 64K. Mas então a gente sabe que esse branch pode saltar para o intervalo de 64K. Só que esse cara é sinalizado, tudo bem? Então se ele é sinalizado, significa que ele pode voltar um pedaço ou avançar um pedaço. Como é que fica agora então? Certo? Então, intuitivamente, a gente teria 32K para cima e 32K para baixo. Tudo bem? Tem que tomar cuidado só com as margens, tá? Eu estou fazendo uma aproximação. Certo? Além disso, tem um outro problema que é, a gente soma sempre com PC mais 4. Então, no fundo, essa setinha vermelha que eu comecei a desenhar aqui, certo? Ela começa daqui de baixo, certo? Que eu somo com PC mais 4. Mas tem um pequeno detalhe interessante sobre isso. Se eu penso em 32K, significa que eu consigo voltar a 32K a qualquer posição desses 32K de memória, não é verdade? Então eu poderia voltar aqui, olha. Eu poderia voltar aqui, olha, para o endereço 1000. Mas poderia voltar para o 1001, para o 1002, para o 1003 e para o 1004. E para N endereços aqui para trás, não é verdade? A gente quer isso. Nossas instruções não tem todas 4K? Ou 4 bytes, desculpa. E elas não estão alinhadas na memória? O que significa isso? Significa que eu não preciso voltar nunca para o endereço ímpar, por exemplo. Eu não preciso voltar nunca para o endereço que não é potência de... que não é um múltiplo de 4. Simplesmente porque não vai ter instrução lá. A instrução vai começar sempre no múltiplo de 4. Então, ela começa no endereço 0 de memória, depois no endereço 4, 8, 12, 16, certo? 20, 24 e assim sucessivamente. Então, uma forma de facilitar isso e tirar mais proveito é pegar aqueles 16 bits que nós temos, certo? Aqui nós temos 16 bits de offset, que é o nosso imediato, e colocar 2 bits extras com valor 0 neles, do lado direito. Por que eu coloco esses 2 bits extras com valor 0 do lado direito? Porque aí eu simplesmente garanto que qualquer número gerado ali vai ser um número que vai ser multiplicado. Tudo bem? Agora eu repasso as contas então. Quanto para cima e quanto para baixo eu consigo andar? Quanto a gente consegue voltar? Quanto a gente consegue avançar?
a gente vai passar a ter aqui o equivalente a 18 bits. O que significa 17 para um lado e 17 para o outro. Ou menos 17. Certo? 2 elevado a 17. Vocês entenderam então que a gente passou o nosso universo de 32K para cada lado para o universo de 122K para cada lado. Ok? Tudo bem? Legal? E aí? Tem problema com isso? Vamos olhar aqui um pouquinho. Tem problema com isso? Eu estou somando um imediato ao PC. O PC tem o mesmo múltiplo de 4, não é? Eu estou somando um número que é múltiplo de 4 com outro que é múltiplo de 4. Vai ter problema? Vai ficar no lugar caminhado? Não, não vai ficar no lugar caminhado. O único problema que vai ter nisso é que você precisa colocar os bits corretamente. Certo? Na instrução nossa, a gente não vai colocar aqueles dois últimos bits zero. Então, se eu falar para vocês assim, olha, eu quero, nesse branch aqui, eu quero saltar, suponha que o branch esteja na posição 1000, e eu quero saltar para a posição 1020, certo? Que valor vai ficar como imediato lá? Oi? 5, vamos lá. 5, quem acha que é 5? Vamos lá, levanta a mão. Quem acha que não é 5, levanta a outra mão. Todo mundo de novo. Você levantou as duas vezes, Daniel. É sacanagem, né? Você falou 5, alguém tem que defender o 5. Quem acha que é 4? Quem acha que é 3? Quem acha que é 7? Sempre alguém que acha, né? Ok. Por que é 4? Porque a gente sempre soma o PC mais 4, lembra? Olha aqui, ó. Ele começa sempre em relação à instrução seguinte. Ok, Daniel? Então, se ele começa sempre em relação à instrução seguinte, ele vai precisar andar 16. Certo? Ele precisa andar 16. Mas a gente já tem um deslocamento de 4 aqui. Então a gente vai pegar esse 16 aqui e vai usar como imediato 4. Imediato com valor 4. Felizmente quem faz essa conta toda pra gente é o montador. Então vai funcionar. Ok? O montador faz essa conta pra gente. E, Heitor, o compilador checa se está dentro do intervalo. De alguma forma ele tem que checar isso pra gente. Certo? Então, muitas das vezes ele vai fazer, quando os saltos são próximos, ele faz com branch, senão ele tem que fazer com outra instrução. Diga, Ramon. Se o PC tem múltiplo de 4, você pode fazer de alguns múltiplos de 4, por que a gente tem esses dois bits? Se você tiver uma string no PC, você não precisa, você não vai usar. Mas, para poder ler uma string, ler o primeiro caractere da string está na posição 1000, o segundo na 1001, o terceiro na 1002, o quarto na 1003. Não vai entrar no PC e não vai ser na instrução de jump também. Não, mas vai ser numa instrução de load. E aí você poderia ter que ter um byte específico da memória. Quer dizer, faz sentido você pensar, poxa, por que eu não endereço a memória em palavras? Esse é um argumento seu. Por que eu não faço tudo? O endereço 0 tem 4 bytes, o endereço 1 tem mais 4 bytes, o endereço 2 tem mais 4 bytes, assim sucessivamente. É o que você está falando. Quem deve fazer esse salto aí, sempre somar o PC por 4, em vez de PC de shift, porque eu faço shift na hora de ler a instrução. Na hora de ler a instrução, como assim? Se o PC sempre vai ler uma palavra, sempre vai ler 4 bytes. E sempre vai ler as palavras em condições múltiplas de 4. O que eu faço com o shift de 2 bits? Na hora que eu estou fazendo jump, ou eu faço PC mais 4. Por que eu não faço simplesmente PC mais 1 e na hora de ler a instrução eu faço shift de 2 bits? Deixa eu te falar só, então deixa eu te falar o contrário. Vamos pensar o seguinte. A gente já volta aqui. Então, o que você está me falando é o seguinte, eu tenho um processador e você falou que a gente tem uma memória e você tem que enviar um endereço para cá. Certo? Ok? E aí está falando, por que eu não faço tudo como se fosse de 1 e de repente desloco só na saída? Vou dar uma solução mais simples ainda. Certo? Quantos bits passam por esse campo de endereço aqui? 32, não parece que são 32? Então vamos pegar aqui. Mas nós temos uma propriedade interessante que os dois últimos são 0, não são? Então passa só 30 bits.
Se você fizer dentro do processador, você manda só 30 bits para fora. No fundo, se a gente olhar mais em detalhe, mais para frente, a gente vai ver que menos ainda do que 30 bits vão para fora. Os outros bits são todos zerados, então não passa esse cara. Então é equivalente, depende de onde você está pensando, mas essa conta sendo feita dentro do processador, ela está sendo feita lá dentro porque simplesmente do lado de fora esse cara não passa mais. E assim, a gente está falando, desloca 2 bits aqui. Deslocar 2 bits, como é que é um deslocador de 2 bits? Já viram um deslocador em hardware? Eu vou deslocar só 4 fios, tá? Certo? Então esse aqui é o bit 0, 1, 2, 3. Se a gente quiser deslocar esses caras, o que a gente faz é simplesmente trabalhar com esse cara fisicamente e ligar aqui. Então o nosso deslocador por tamanho fixo é só ligar fio. Então esse cara não é um hardware. Okay? É um fio ligado. Okay? E o PC igual a PC mais 4, bom, o PC já está com endereço múltiplo ali, você coloca mais 4 com ele. O grande problema, certo, cai no fato de você optar por endereçar a sua memória por byte ou por palavra. E as memórias são tradicionalmente endereçadas por byte. Muito embora a gente vai ver que você só acessa por palavra, mas elas são tradicionalmente endereçadas por byte. Para isso nós temos string, nós temos várias coisas que você precisa endereçar separadamente. Senão você não teria condições de endereçar aquele cara ali, uma subpalavra. Né? Por exemplo, como é que você pega o 5º bit de um byte de memória? Você tem que dar um load naquela posição de memória primeiro e depois fazer alguma operação com instruções para pegar o 5º bit. Se você estivesse trabalhando sempre com palavras e não pudesse pegar o byte, você teria que fazer algo muito similar. Minha dúvida não é a respeito de como a gente sente lei da memória palavras ou bytes. É só, em vez de realizar todos os cálculos aparentemente complicados, para fazer o jump, para fazer o PC mais 4 vezes, por que a gente não simplifica esses cálculos, fazendo com que o PC, em vez de ser um número com 32 bits, seja um número com 30 bits, e assim que ele sai do PC, ele já recebe um deslocamento de 2 bits. Bom, vamos tentar refasear. O próprio PC já é um registrador de 30 bits. E ele está sendo somado 1. Só que a gente só lê ele como 32. Então tem um 0 lá no campo. Entendeu? Ele tem um 0. Ele também segue aquela cara acima. Ele tem um 0 ali no campo. 2 zeros, na verdade. Mas a gente olha ele sempre como PC mais 4. Por quê? Porque toda a memória do sistema, todo o seu sistema, certo? Aqui a gente tem uma memória de instruções de dados separadas, mas elas vão ser unificadas daqui a pouco. Então todo o seu sistema é endereçado por byte. Então não faz sentido você interpretar um endereço por palavra nesse sistema. Você tem que multiplicar esse endereço por 4 para poder acessar a memória. Essa que é a diferença. Okay? Na realidade, aquele somador sempre soma por 1, só que a gente tem que interpretar por 4, porque a gente já sabe. Essa visão. Mas isso aí é otimização, certo? Então é uma otimização para você fazer. A gente nunca vai mostrar esse somador como somando mais 1. Mas se você pensar um somador que soma com 4, sempre com 4, um número que tem sempre um múltiplo de 4, os 2 bits menos significativos dele não são usados nunca. Ok? Tudo bem? Heitor, sua pergunta mesmo? Lembra? A gente precisa saltar mais que 128K. Então o Heitor quer trazer o seu programa para cá. Ó. Tá bom? Tá longe o suficiente? Hein? Tá fora do 128K, tá vendo? Como é que a gente faz isso? A ideia geral é a seguinte. Eu vou apagar esse e-mail aqui. A ideia é, se eu tenho um branch equal que quer saltar lá para cima, certo? Existe um branch equal e ele precisa saltar lá para cima, ele está fora do intervalo, a gente pega e reescreve esse cara para um branch not equal, tudo bem? Que salta para cá. Que pula uma instrução, certo? Aí a gente vem aqui e bota uma instrução de jump e salta para lá. Ok? Então a gente sempre pode saltar para qualquer posição de memória, mais ou menos. Quando a instrução de jump pode saltar? Qual o tamanho do imediato da instrução de jump? 20 e quantos? 22, 25, 26? Calma aí, vamos lá, vamos tentar chegar no consenso. É só um desses tamanhos. 26, a instrução de jump tem 26. Por que a gente sabe que tem 26? Você tem uma instrução de 32 bits, tem um campo de opcode de 6 bits, sobram 26, ok? E a gente vai fazer exatamente o mesmo truque dos 2 bits. Então, uma instrução de jump vai ter o equivalente a quantos bits de imediato? 26 mais os 2 últimos zeros no final. Então, uma de jump pode endereçar até 28 bits. Tudo bem? O que significa isso?
2 elevado a 28 dá quanto, pessoal? Rapidamente. 256 mega, ok? 256 megabytes. O que significa 256 megabytes? Quantas memórias você tem no seu sistema? Um MIPS, tem esse processador nosso de 32 bits, quantas memórias ele pode ter? 4 GB no máximo, né? Então o jump não pode ir para qualquer lugar, Heitor. E agora? E agora? Como é que eu vou para qualquer lugar que está? Aí? Mais jump não, pode fazer mais. Tem uma execução de jump red. É o único jeito que você dá um endereço de verdade para ele. Qualquer endereço de 32 bits de verdade. Se os dois últimos bits tiverem valor diferente de 00, ele vai reclamar, tudo bem, mas supondo que você forneceu, então uma forma de você garantir que 100% das vezes ele vai saltar é usar um JR. Tá? Mas calma aí, se fosse uma instrução de jump, a gente vai pegar exatamente essa mesma figura nossa. E aí nós temos um problema, né? Certo? Nós temos aqui a nossa instrução de jump, certo? E a gente falou que ela roda por um intervalo de 256 MB, não é? E ela tem um grande problema. O que ela faz? Qual o resultado da instrução de jump? A gente tem um jump e um imediato, né? O que ela faz? Ela soma alguma coisa no PC? Será? Ela substitui o PC? Se ela substituir o PC, se a instrução de jump substituir o PC, isso significa que eu vou trabalhar com esse início de memória, eu só posso saltar nos primeiros 256 MB de memória. Porque toda vez que eu dar um jump, eu nunca vou ter os bits superiores, então eu vou para o início da memória. É legal isso? Você nunca vai poder usar jump fora do início da memória. Triste, né? Pedro, o que você acha que acontece? E aí, o que a gente pode fazer? Outro Pedro aqui. Só tem 2 Pedros na sala, né? Tem Andrés. Tem mais Andrés aqui. Tem mais Andrés. Vai ficar mais fácil. A gente faz um pool de várias pessoas com o mesmo nome. E aí, como é que a gente consegue fazer esse cara aqui saltar para lugares diferentes? Aí se a gente fica pulando até chegar lá, imagina, você vai ter que sujar muito a memória, né? Certo? Tem uma restrição, a restrição do jump é um pouco diferente dessa. Certo? Como resultado da instrução de jump, a gente teria que gerar um endereço de 32 bits. E vocês concordam comigo que 28 desses 32 bits eu consigo tirar do imediato? Concordam comigo? 28 desses bits eu consigo tirar do imediato? Vão faltar 4 bits, não vão? Certo? O que a gente faz é que a gente pega o PC, pega exatamente esses 4 bits aqui e reaproveita. Então, ao invés de a gente saltar para o início da memória, a gente salta para dentro do mesmo bloco de 256 MB. Sempre no mesmo bloco de 256 MB que você tiver. Certo? Então, o que a gente está falando aqui é que o jump está dentro de um bloco que tem o tamanho 256 MB e ele não consegue sair desse bloco. Eu não consigo cascatear jumps e sair desse bloco. Porque o jump sempre vai ter um alvo dentro do mesmo bloco que ele está. E esse bloco não é móvel, certo? Então, se eu estiver no início dele, eu consigo saltar até o final dele, mas não consigo saltar uma instrução para trás. Diga. Certo? Se eu estiver no final dele, aí você tem um truque, né? Não usa o jump, usa qualquer outra instrução que você sai do bloco, certo? Ok? Se você quiser estar no final dele e quer passar para a próxima instrução, você usa um NOP, qualquer instrução que não faça nada, uma soma, e você vai para outro bloco, vai tudo bem. Mas se você não estiver no final dele e usar o fluxo normal, PC igual a PC mais 4, você nunca sai de dentro desse bloco. Então nós temos aqui 3 destinos, 3 tamanhos aí de potenciais destinos, ok? O primeiro deles é de 128K, que a gente está usando as instruções de branch, adicionais. O segundo deles são as instruções de jump. As instruções de jump abordam no universo de 256 MB. E se ainda assim não for suficiente, eu uso um JR, e aí a gente coloca os 32 bits necessários. Né?
do montador. A maior parte das vezes, o branch vai faltar com o branch. Porque o branch contínuo. Você pode até pensar em fazer 32 mil funções da frente, mas a chance dela estar, tem que ter mais de 32 mil, 32 mil caras. Então, 32 mil mais uma função, e a primeira lista é o salário baixo. O mais convertido se o branch ainda, não vai converter para você. Mas se você está faltando de um lugar muito distante, você pode fazer uma outra conversão. A gente não está preocupado com velocidade por enquanto, certo? Mas a gente vai ver que o Jeff pode ser mais rápido que o Brent, porque o Brent tem que separar. E o Brent vai falta direto. Então ele pode ser mais rápido. Isso, ele pode ser mais rápido. Por enquanto ele não é, a gente não está falando que ele é, porque a gente não está falando de velocidade. Certo? Ele tem potencial de ser mais rápido. O Brent tem comparado isso. O Brent Eagle pode ficar lá dentro. O Jeff não. O Brent Eagle Jeff, né? A chance de você fazer esse código é muito pequena, porque o seu programa vai ser linkado no início do bloco dele, por exemplo. Significa que você vai ter que fazer um programa que tem 256 megas. Você pode usar um Jeff West. Não, a questão é o seguinte, olha que esse evento é previsível, certo? Você sabe se ele vai ocorrer ou não. Cada um desses testes, você sabe se vai acontecer ou não. O montador vai saber se vai acontecer. Ele pode gerar um erro e falar, não consigo fazer isso. Ele sabe, tá? Não é evento que só na hora de impacto. Não. Esse problema. É o seguinte, está falando que você precisa, o montador tem condições de fazer isso. Se você olhar direitinho, o montador faz um monte de coisa para você. Tá? Ok? Mas pode ser que não faça isso na configuração que você está usando. Mas ele é capaz de fazer muita coisa para você. Ele vai ter mais coisas ainda que o montador faz para você. Não deve. Você pode utilizar o computador, sem problema. Ok? Já ouviu falar um negócio? É muito comum você encontrar lugares água potável, certo? Mas não se usar. Ou água limpa, mas não se cara, certo? Não deve beber aquela água. Se for fora, você não deve beber. Mas ela é água. Você vai ter necessidade. É um pouco de convenção isso. Tá? Toma cuidado com a convenção. É um negócio importante. Tanto que no teste da aula passada, no teste que eu peguei na aula passada, eu falei, eu tirei bastante pontos de convenção de vocês. Certo? Às vezes mais pontos até do que pela lógica do assento. Porque o nosso objetivo aqui é olhar essas convenções todas e fazer o funcionamento. Certo? Então, por exemplo, você pode usar o K1 e K2 também, quando você K0 e K1, quando você vai para o quer. Legal, você pode usar, mas e aí? Não tem. Ele fala que esse só não tem acesso. Não tem acesso. Você pode usar. Assim, você pode olhar o código e virar e falar o seguinte, olha, nesse pedaço de código aqui, eu tenho certeza
tem uma outra coisa interessante, lembra que eu falei? Que é aquele K0 e K1, certo? São dois registradores de máquina interna. E quando você coloca a visualização ali, agora você tem um hypervisor que gostaria de usar o K0 e K1, mas o sistema operacional também quer usar o K0 e K1. Então, vai ter mais. Você tem que enganar, exatamente. O método de visualização do vídeo vai ter que enganar. E vai ter que te dar 2 K0 e K1, certo? Para você conseguir. Para você entrar no nome hypervisor, você vai ter que ter um K0 e K1. Ele vai ter que fazer um cadeamento e te dar um espelho desse registrador. Relembrando, ao contrário da arquitetura Intel, quando você entra no sistema operacional e salva todos os registradores que você na pilha, o Linux não salva nada. Ele vai para o sistema operacional que se vira. Então, ele vai reservar dois registradores. Tá? Aí, o que acontece depois disso? Esses dois registradores estão reservados por pura convenção. Certo? A vaga de diretor lá no sistema é reservada por convenção. Não sei se o carro não para lá. Só falar com o freio de mão e vai embora. E ele para. Não tem problema disso. Está reservado, mas aí chega alguém que passou atrás. O que acontece então? O grande ponto é a convenção. Se você reservou o sistema operacional sabe que o K0 e K1 para ele entra no sistema operacional e usa o K0 e K1, calcula o endereço, salva todos os outros registradores naquele endereço e aí ele começa a se virar. Ok? Tem, inclusive, uma vez eu vi no livro uma rotina do Linux que você usa, você começa essa rotina sem ter nenhum registrador disponível. Como é que você faz? É possível. Lembra que o registrador 0 sempre tem o valor 0? Então, o sistema operacional deveria reservar um pedaço de memória no início dela. Se ele reservasse nos primeiros, por exemplo, bytes de memória, ele usaria o registrador 0, a posição 0, e gravaria todos os registradores lá e liberaria para você. Ele usa o registrador 0. Esse 0 está sempre com 0, então ele tem um lugar definitivo. Mas não é isso que está feito, foram dados 2 registradores para ele. Tá bom? Ok? Então ainda dá para fazer, ainda dá para funcionar, ainda assim. Certo? Dúvidas, perguntas, senhores? Então vamos voltar ali. E tudo isso que a gente falou é por causa das nossas instruções de branch. Certo? Então a nossa instrução de branch ela tem o nosso deslocador aqui e a extensão de sinal. Lembrando que a extensão de sinal é compartilhada com a instrução de load store. Mas o deslocador não. Load store eu não faço o deslocamento. Para o branch eu vou fazer o deslocamento. Além disso, a gente tem a instrução de soma, que vai somar com PC mais 4. E nós temos também a LU, que a gente precisa para calcular se a instrução vai saltar ou não. Tudo bem? Ok? Fora isso, os componentes são iguais aos outros. Tá? Então, os componentes são iguais aos outros. Rafael, só para relembrar aqui, o jump vai ficar mais rápido, porque o jump só precisa... Bom, o jump vai fazer alguma coisa de sign extent, mas não é esse sign extent, porque ele não vai passar de 16 para 32. Ele vai passar de 26 para... Certo? Vai passar de 26 só. Mas ele vai fazer alguma coisa nesse sentido. Melhor, desculpa, não, o jump não vai fazer nem essa parte aqui, certo? Ele vai pegar esse cara aqui, vai trazer para um deslocador de 2, certo? E vai, ao invés de somar com PC mais 4, ele vai pegar e vai manipular com os 4 bits do PC mais 4 e vai jogar junto com esse cara. Então ele consegue ser bem mais rápido, sem ler registradores, sem fazer operação, sem nada. Exatamente, só que tem um pequeno problema aí. Você aparentemente está começando antes dos registradores, não é verdade? Só que lembra que a gente falou que você lê os registradores enquanto está decodificando a instrução? Então você não sabe ainda fechar. Então o jump ele consegue ser executado instantaneamente após você descobrir que ele é um jump. Mas você ainda gasta pelo menos até aqui, esse tempo aqui, certo, de final dos registradores, porque você precisa descobrir que o jump é um jump. Certo? Mas você não tem que gastar LU, você não tem que fazer a soma do PC. Então ele é mais rápido sim. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai compor esse cara aqui, certo? E a ideia geral nossa aqui de tentar compor esses componentes, certo? É juntar com multiplexadores cada um deles para fazer a nosso datapad. E a gente chega num componente muito parecido, um circuito bem parecido com o que a gente tinha feito na aula passada. Essa aqui é a parte só do datapad sem controle, certo? Mas na aula passada a gente não tinha chamado atenção para a extensão de sinal, tá? A gente não tinha usado essa parte aqui de extensão de sinal. Esse cara aqui estava em cima, não sei se vocês lembram, ele aparecia em cima, ele estava num lugar diferente, mas em linhas gerais a gente tem exatamente esses mesmos componentes, tá? Tudo bem? Ok, senhores?
E aí a gente vai compor agora com o controle. Se a gente tentar compor esse cara com o nosso controle, a gente vê que ele cresce um pouquinho, mas, Daniel, ainda não ficou tão complicado como você estava pensando, ficou? Mais ou menos? O que é isso? Mais ou menos significa sim ou não? Rafael, você que é o cara otimista da turma, está complicado ainda? Não, ainda não, né? A gente vai ter mais coisas mais elaboradas pela frente. Mas o negócio é o seguinte, gente, uma coisa bem importante para vocês nessa altura aqui é vocês olhar esse cara e ver se vocês conseguem olhar na instrução, pensar na instrução e recuperar os sinais de controle necessários para ela. Essa é a ideia geral. Okay? Essa é a minha instrução e eu sei o que ela precisa fazer em cada um dos componentes. Então, tira, né? Aquele end do branch mudou e virou o sinal de controle, sim. Como é que ele está com 0? O 0 agora, ao invés dele vir para cá, ele vai para o lado de controle. A gente vai colocar daqui a pouco. No fundo, ali é um MUX e a gente vai ter que botar o end. Vai ter que gerar o end com o sinal de branch e ativar o MUX. A gente tinha esse MUX lá. Certo? Ele só sumiu daqui um pouco. Daqui a pouco ele vai aparecer o end. Diga, né? 2 elevado a? 2 elevado ao número de sinais de controle? Mais ou menos, porque, por exemplo, o LU Operation tem 4 bits. Né? Então você tem mais do que isso, certo? Não só sinais de controle. Se você considerar que o LU Operation são 4 sinais de controle, seria 2 elevado a esse cara todo. Mas nem todos são possíveis juntos, né? Você consegue ler e escrever da memória simultaneamente? Tem uma instrução que faz isso? Não tem, né? Então você vai começar ali, você vai ver que você poda muito dele. Tá? Sendo bem pragmático para a gente, nós temos 9 instruções. Então tem 2 elevados a um monte de coisa, mas só 9 dessas configurações são válidas. Por enquanto. Doutor? A gente consegue restringir para um universo bem menor nesse momento. Tá? Tudo bem? Ok? Samuel? Ok? E aí, só para mostrar para vocês, aqui eu vou mostrar para vocês uma parte do controle da LU, só para a gente ter noção de como funciona, mas eu não estou preocupado que vocês, a intenção não é que vocês decorem esse controle não, é simplesmente para mostrar para vocês que eles são codificáveis em binário, tudo bem? Então nós temos o controle da LU, e a gente sabe, por exemplo, que instruções de load e store querem fazer um branch, querem fazer uma soma. Instruções de branch querem fazer uma subtração. E as instruções do tipo R vai depender do campo funct. Lembra na parte de codificação que a gente criou aquele campo funct lá do outro lado, certo? Para poder montar até 127 instruções? Então o add, o sub, tudo depende do funct. A ideia geral do controle da LU é que certas configurações implicam em operações fixas. Tá vendo? Então nós temos as operações fixas aqui, certo? E essas operações que a gente está usando aqui, elas estão correspondendo a alguma coisa. Como eu falei para vocês, a nossa intenção é que se eu precisar de um end, eu posso escrever um end, ou posso escrever só um e bit a bit, certo? Eu posso escrever um ou aqui, eu posso escrever uma soma, uma subtração. Um set on less than eu vou colocar um SLT, porque eu não vou fazer a ideia, mas você pode colocar um sinal de menor, por exemplo, certo? Ok? A ideia aqui eu não quero que vocês decorem o código, eu quero que vocês tenham essa consciência de que a sua LU é capaz de rodar essas funções. Ok? Ela é capaz de fazer essas operações. Vocês fizeram LUs em circuito lógico, por exemplo, e elas deveriam ser capazes de rodar essas operações aqui, todas novas. A gente está fazendo soma, subtração e comparação. E está fazendo operações lógicas também. Certo? Então, nesse sentido, nós temos os nossos elementos todos aqui. E aí, se a gente começar a olhar, principalmente o R, a gente depende de outro campo, que é o campo funct. Então, vou mostrar para vocês uma tabelinha um pouco mais elaborada, que a gente vira e faz o seguinte. Se você pegar os opcodes principais do seu processador, eles já te dizem alguma operação para fazer. Se você pega os opcodes mais genéricos, como os do tipo R, ele vai lá e te pede para usar o campo funct. Aí o campo funct seu controla o que você vai fazer aqui embaixo. Então é um processo meio que de 2 passos, certo? Se eu tenho as instruções gerais, eu não uso o campo funct. E se eu não tenho instrução geral, eu vou usar o campo funct. Ok? Então são 2 passos aqui agora. Você consegue entender isso? Lembra as instruções que às vezes tem 2 campos? Lembra disso? Você tem um campo de opcode. Se o campo de opcode fala, tem que olhar o campo funct,
Então você tem que usar o campo function na lógica também. E com isso a gente gera o controle da LU de verdade lá. Tá vendo? O controle da LU ali de verdade com tudo que a gente precisa fazer. Oi? Ele tem que converter. Você vai ter o controle do seu circuito, vai ter lá. A gente vai olhar um pouco mais para frente, que vai ficar mais explícito ainda, que a gente vai ter dois controles. Um controle genérico, que faz esse primeiro pedaço aqui, e o segundo controle que faz esse pedaço aqui. Então aí vai ter o negócio falando assim, ó, do primeiro para o segundo, ele vai falar, você tem que fazer uma soma, é o caso de cima lá, você tem que fazer uma soma, é o segundo caso do store, você tem que fazer uma subtração, ou você tem que olhar o campo fundo. Aí ele olha o campo fundo e tá bom, tem que fazer uma soma. Okay? Então a gente vai ver mais para frente, vão aparecer dois controles justamente para uma controlar o outro nesse caso. Tá? Mas a ideia geral é que, dada a operação, você tem que saber o que tem que ser feito na LU. Certo? E está codificado na instrução. Esse valor está codificado na instrução. Esse é o ponto mais crítico. Tudo bem? Certo? Só para mostrar aqui um pouco. Então, nós temos, olha, algumas funcionalidades interessantes. Certo? Se você pensar... Aqui estão os três formatos nossos, né? Certo? Se a gente pegar o registrador RS, a gente sempre lê o registrador RS. Certo? Se a gente pegar o registrador RT, certo? A gente lê o registrador RT sempre, mas na instrução de load a gente grava nele também. Na instrução de load, na verdade, eu vou fazer a leitura desse RT, mas não vou usar. Não é um problema que eu estou fazendo em paralelo, não é um problema, mas eu não vou usar. Certo? E aí, nas instruções do tipo R, eu gravo no RD. Certo? Ok? Então, se a gente olhar desse jeito aqui, a gente vai ver que, olha, você sempre olha o primeiro campo para checar o opcode, aí você descobre o que você vai fazer com o resto. Às vezes, você vai ter que olhar o último campo, o campo function, para descobrir o que mais que você tem que fazer. Das outras vezes, não. Você vai pegar o campo de endereço e vai fazer extensão de sinal e soma. Então, o formato de instrução do MIPS é bem simples e ele é incremental. Você olha alguns campos e depois descobre o que você tem que fazer com os outros campos dele. Tá? Tudo bem? Ok? E aí a gente chega nesse datapath com controle. Agora sim a gente está chegando exatamente ligando aquele controle. Então, Daniel, a gente tem aqui em cima, olha, eu tenho o headdesk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sinais de controle, sendo que o ALUOP tem 2 bits agora, só, certo? Então a gente está falando que tem 9 bits de controle. Teoricamente, 2 a nona seriam 512 configurações. A gente nem tem 512 configurações de processador, a gente só tem, no máximo, 127 instruções. Então a gente já vê que há algum tipo de redundância errada. Tudo bem? Ok? Certo? Isso aqui tem uma outra coisa interessante, né? Se a gente pensar em termos de projeto do processador, é possível reduzir esse tamanho. Afinal, tem 512 configurações e só 127 instruções. Mas para a grande maioria das instruções, nem read nem write vai ter zero. Não é verdade? Só que o load store vai ter uma diferença. Para a grande maioria das instruções, o range vai estar com zero. Então, existem formas de você tentar codificar esse controle mais compacto. Mas aí o que acontece é que você faz esse controle mais compacto e depois tem que botar uma lógica na frente para quebrar e gerar um vídeo e gerar. Certo? Então, isso é um trade-off. Vários clientes que se você pegar na arquitetura Intel, ela é uma arquitetura que a gente chama que é microprogramada. A gente não vai falar sobre microprogramação aqui, mas a ideia é que cada instrução ela é decodificada em uma sequência de instruções menores, que aí cai exatamente nesse tipo de controle nosso, super simples. Mas uma instrução da Intel não cai, não dá para cair esse tipo de controle aqui, porque ela é muito elaborada. Você faz uma decodificação de 2 passos, certo? Isso acaba ficando mais elaborado, certo? Vai te dar mais trabalho, e no final das contas você vai querer configurar basicamente no mesmo lugar. Okay? Então é uma questão de decidir no seu projeto que tipo de abordagem você quer. A gente está focando no modelo mais simples. Mas tem que lembrar que você pode ter arquiteturas com containers, com soluções, e aí você pode precisar para você trabalhar. Ok? Tudo bem? O que mais tem de diferente aqui, gente? O que mais tem aqui que vocês não viram?
Ah, desculpa, quem perguntou do end que sumiu? Bernardo, ok? Ele apareceu de volta agora. Esse MUX aqui, vocês já tinham visto? O que eu preciso dele? Eu quero escolher o registrador que eu vou escrever. Lembra que a gente tem 3 registradores aqui, certo? Só para relembrar aqui naquele diagrama nosso. A gente tem o RD em azul. Eu escrevo o RD aqui às vezes. Eu escrevo no RD quando eu tenho a instrução do tipo R. Mas quando eu tenho uma instrução de load, eu escrevo no RT. Não é verdade? Não é isso que acontece? A instrução de load grava no RT. Então por isso a gente vai ter que ter esse cara aqui para escolher o registrador nosso. A gente vai ter que escolher o registrador de destino, dependendo do tipo de instrução. Tudo bem? Então se for uma instrução do tipo I, eu já automaticamente falo que é o RT, que é a instrução o registrador de destino. Achei que é do tipo I, boto o RT como instrução de destino. Mas eu não mandei escrever ainda, né? Eu ainda tenho o controle do read-write. Então eu posso colocar o RT para toda instrução do tipo I, mesmo um branch. Isso não vai me causar nenhum problema, porque simplesmente no branch não boto o read-write lá. Okay? Tudo bem, senhores? Dúvidas, perguntas? Oi. O tipo I é 0, exatamente. A gente vai mostrar aqui agora, certo? Esse aqui está um pouco mais complicado para vocês, mas dá para notar que tem um cinza claro aqui, certo? As instruções do tipo R, elas só usam esse pedaço. Ele até enfraqueceu esse sinal, tá vendo? Esse é o pedaço que a instrução do tipo R usa. Tá? Então nós temos a instrução do tipo R, ela vai usar o nosso banco de registradores, ela vai usar a nossa memória de instruções, vai passar esse cara aqui, vai usar esse MUX, no fundo vai usar esse MUX para passar o elemento de cima, vai usar a LU para fazer a conta, vai trazer a resposta da LU até o registrador. Então esse pedaço aqui, bom, é claro que além do PC igual a PC mais 4, que todo mundo vai usar. Então ela vai usar esse aqui, que é o pedaço do tipo R. Vai usar. Tudo bem? Diga. Oi? Qual MUX? Esse aqui? Esse aqui eu preciso pegar o RD, né? Se a gente olhar o nome dos registradores, todas as instruções precisam ler o RS. Tudo bem? As instruções do tipo R gravam no RD. Certo? E a instrução RT, o registrador RT, ele é lido por alguns deles, certo? Por boa parte deles, mas ele é escrito pelo load. O load escreve no RT. Certo? Então esse MUX aqui, ele está tentando separar um load do resto das instruções. Se for um load, você vai ter que pegar o RT e passá-lo como registrador de escrita. Tudo bem? Ah, mas ele continua lendo. Observa que eu leio aqui. Ó. Eu leio o outro. A leitura foi afetada. A escrita que foi. Como a escrita foi afetada, mas eu vou esperar fazer todas as contas, então não é problema. Eu atrasei um pouquinho só a escrita, só. Mas não muito ainda. Tudo bem? Ok? Feito, senhores? Então, já que a gente está falando, vamos falar da instrução de load. Certo? A instrução de load, ela vai ser lida da memória, claro. E aí, olha bem, eu preciso ler esse registrador. A gente pega esse registrador e faz a leitura dele, leva ele para a LU. Mas além disso, o load tem um imediato. Esse imediato, ele vai passar pela extensão de sinal, certo? Ele passa pela extensão de sinal, passa pelo MUX aqui, ó, preciso selecionar esse cara aqui. E aí a instrução de load, ela manda você fazer uma soma, né? Então a sua LU vai fazer uma soma.
vai gerar uma resposta que é o endereço da memória. A gente vai lá e faz a leitura desse dado da memória. Ao fazer a leitura desse dado da memória, a gente passa esse resultado e traz para cá. Só que agora a gente tem que escolher o registrador que vai ser salvo. E a gente pega o RT. Então aqui, olha, RS, RT. A gente pega o RT para guardar. Ok? Tudo bem? Ok? Ok com ele? Certo? E a instrução de branch equal? A instrução de branch equal, ela vai, certo? Novamente, ela começa sempre da memória. E um branch equal eu preciso comparar dois registradores. Então a gente vai aqui e lê dois registradores. Ao ler o primeiro registrador e ler o segundo registrador. Comparar dois registradores significa fazer uma subtração deles. Certo? Então se a gente fizer essa subtração e gerou um resultado, mas esse resultado for um zero, vai vir um sinal de branch aqui, certo? E esse sinal de branch vai habilitar a saída de baixo do MUX. A saída de baixo do MUX recebe a instrução com o PC mais 4. Ok? E aí, se eu habilitei essa saída do MUX, eu gravo o PC aqui em cima. Eu só anotei o PC nesse caso aqui, certo? Não anotei nos outros, mas todos os outros tinham PC igual a PC mais 4. Tudo bem? Ok? Tudo bem, senhores? Tudo bem? Certeza? Sabe fazer? Não? Sim? Qual o problema? Parece meio ligar pontinhos, não parece? Mas está muito próximo disso, sério, está muito próximo de ligar pontos. Esse que é o problema e a solução. Você precisa puxar fios, você tem fios ali, você precisa seguir os circuitos para fazer esses fios funcionarem, certo? Então, só para mostrar um pouquinho mais, como é que a gente faz agora a instrução de jump? Como é que a gente faz a instrução de jump? E agora? O que é a instrução de jump? A instrução de jump, como a gente já tinha falado, certo? Ela tem os 6 bits de opcode, 26 bits de endereço, certo? Como a gente tinha falado, a gente pode adicionar um 00, lembra disso? A gente ia adicionar um 00, ok, à direita. A gente vai pegar os 4 bits superiores do PC e os 26 bits do jump. Então, a gente precisa pegar e autorizar que essa instrução seja habilitada. A única coisa de controle que a gente precisa, certo, é habilitar essa instrução. Para isso, a gente pode fazer um componente K em cima. Rafael, agora a gente tem um jump aqui em cima. Observa aqui, eu vou precisar de um outro sinal, que é o jump, certo? E esse sinal de jump, o que ele vai fazer? Eu vou pegar os 26 bits aqui, olha, fazer um deslocamento para a esquerda. Tá bom, tá vendo? Um deslocamento para a esquerda aqui, certo? E aí a gente vai pegar, olha, alguns bits do PC, ó. PC, 4 bits do PC. Então a gente monta o endereço só com fio. Pega dois fios com 0 no final, pega os 26 fios de um lado e pega 4 fios do PC, certo? Traz isso aí e monta o endereço de 32 bits. Ao montar o endereço de 32 bits, você vem e traz para o PC de volta, certo? Essa é a ideia geral. Aí um detalhe importante, certo? A gente pega os 4 bits do PC mais 4. Tá? A gente não pega os 4 bits do PC normal, pega o PC mais 4. Normalmente isso não é problema, mas se você estiver na borda, você salta para outra borda. Certo? Então, a gente tem esses dois casos aí, certo? No caso, a gente acabou de implementar um jump, certo? Para implementar esse jump, ficou razoavelmente mais simples, certo? Porque simplesmente a gente não vai precisar de controle extra. Eu só preciso saber, é um jump? E são puros simplesmente fios. Está pegando o jump e orientando ele totalmente em cima do fio. Ok? Feito, senhores. Dúvidas, perguntas? Não? Vocês conseguem agora... Diga. Se estiver no fim do bloco, ele salta para o novo bloco dele. Aquele bloco de 256 MB, se você estiver na última instrução, como ele pega o topo do PC mais 4, ele vai pegar o topo do próximo bloco. Então ele vai ficar dentro do bloco seguinte. Como eu falei, de um bloco para o outro, você só passa para o PC mais 4.
Como? Sim, ele vai ter que tentar olhar, ele vai ter que olhar a instrução e ver o tamanho. Mas deve que a gente está falando de megabytes, tá? É pouco provável que você tenha isso. Talvez o linker tenha problema com isso. O linker pode ter problema, mas seu computador é pouquíssimo provável, certo? Porque ele não vai saltar. O que acontece? Os contadores iniciais reclamavam para você: opa, seu branch não pode ir mais do que esse intervalo, está mandando o branch errado. Opa, seu jump não pode ir mais do que isso, certo? Aí depois você consegue ser um pouquinho mais esperto e fazer um código alternativo, gerar um código alternativo para você. Isso é uma alternativa um pouco mais elaborada. Mas você tem que lembrar que muitos dos nossos códigos hoje, principalmente os maiores, são gerados por computadores. Já tem um pouco de noção também dessas instruções. Então é pouco provável que você vai ter esse problema. Ok? Imagina, questão de prova, fazer um programa com mais de 256 MB em assembly. É realmente um negócio muito difícil, certo? Você pode pensar até um programa que gasta mais de 256 MB de memória, mas ele vai gastar mais porque ele vai ter muito dado. Código mesmo, você não vai ter. Okay? Dúvidas, perguntas, senhores? Mais alguma coisa? Só para falar um pouquinho aqui de desempenho, então, agora a gente vai tentar começar a fazer o gancho do outro, depois a gente volta a fazer mais exemplos. Mas a primeira parte do gancho que eu queria fazer com vocês é o seguinte: todas as instruções que a gente fez rodam no tempo da instrução mais lenta. Por quê? Porque eu desenhei um datapad, a gente processou um datapad que gasta um ciclo. Qual o tamanho desse ciclo? Grande o suficiente para executar a instrução mais lenta de todas. Essa é a ideia geral. Então tem um ciclo que é grande o suficiente para executar a instrução de load. A instrução de load é a mais lenta de todas. Por que ela é a mais lenta de todas? Porque ela vai para a memória, banco de registradores, ALU, memória de dados e banco de registradores de novo. Certo? E não é plausível que a gente tenha períodos de foco diferentes para instruções diferentes. Então, se a gente ficar trabalhando com o processador monociclo, a gente vai trabalhar na velocidade da instrução mais lenta. E cada vez que a gente colocar uma instrução mais lenta ainda, todo o seu processador fica mais lento. Certo? E é por isso que a gente vai ter que tentar fazer um pouco mais de desempenho. E melhorar o desempenho significa incluir técnicas como o pipeline, que é o nosso próximo passo. Diga. O store não, porque o store ele é quase igual ao load, exceto que ele grava na memória. O load lê da memória e ainda tem que gravar no registrador depois. Então o store acessa a memória e para. O load acessa a memória e vai ter que ler. E aí, se você pensar um pouquinho mais de implementação, tentar descer o nível de abstração para a implementação mais forte mesmo, uma coisa interessante, uma diferença interessante do store e do load é o seguinte: o load, você quer ler alguma coisa da memória para fazer algo com ela, não é? Certo? Ok? Então, o load, a próxima instrução precisa esperar o load acabar. O store, a gente pode fazer uma técnica que é usada dentro do processador chamada store buffer. O store, você fala o seguinte: ok, esse cara aqui tem que ir para a memória. Bota ele no buffer e deixa ele rodando lá e você continua a rodar o seu programa. Aí esse buffer se cuida de levar esse cara para a memória. Então o store pode ser mais rápido do que o load do ponto de vista do seu programa. Na prática, ele acaba gastando mais tempo ainda, porque ele vai entrar numa fila e tudo mais. Mas é meio irrelevante para você. Ok? Você pode fazer até uma analogia com biblioteca. Pegar um livro gasta muito mais trabalho do que devolver um livro, teoricamente. Tá? Ok? Porque pegar um livro, você tem que ir até a prateleira, pegar o livro, achar o livro, voltar e pronto. Devolver o livro, você deixa em algum lugar e o sistema cuida de levar ele para lá, certo? Você não precisa nem se preocupar. Na verdade, a biblioteca nem gosta que você devolva o livro, né? Porque você vai colocar no lugar errado. Tudo bem, senhores? Dúvidas, perguntas? Sim, a multiplicação de pontos flutuantes. Olha que legal. Não, por enquanto a gente não tem ela aqui. Vai colocar só no pipeline. A gente está pegando só as instruções mais simples. Aqui a gente não tem instrução mais complexa que o load, não. Isso, agora o nosso próximo passo é justamente esse. A gente vai colocar múltiplos ciclos por instrução e com isso a gente vai fazê-las. Algumas instruções vão gastar mais tempo que as outras. Tudo bem? É o nosso próximo passo. Feito, senhores? Dúvidas, perguntas? Não? Ok, então vamos para o nosso... Já que vocês não querem fazer perguntas, eu faço perguntas para vocês. Ok?
Vamos lá? Posicionamento estratégico de todo mundo. Pessoal, o teste de hoje está planejado para vocês gastarem estourando uns 15 minutos. Eu vou dar uns 20 minutos, 20 e poucos, e depois eu vou realmente pedir para vocês me pegarem. Certo? Além disso, nossa próxima aula é uma aula de dúvidas, como está escrito lá na programação. Certo? Está escrito aula de exercício, eu gosto de chamar aula de dúvida, que se a sua dúvida não for sobre um exercício, você também pode fazer dúvida, certo? Ok? Então é um pouco mais ampla que uma aula de exercício, porque vocês precisam ter, vocês podem ter dúvida. Diga. Está no site já. Desde o início do semestre. Não olhou ainda? Caramba! Não vira, não. Não vira. Super simples. E rápido.